Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Levítico capítulo 22. Compartilhe a palavra de Deus com quem não tem, incluindo o seu filho, que já consegue ler, para que ele fique atento à palavra de Deus. Êxodo capítulo 22, nós leremos apenas até o versículo 15. E nesta manhã nós vamos falar, com a graça de Deus, sobre o oitavo mandamento e o valor da propriedade privada. Esse é o título da nossa mensagem nesta manhã. Nós estamos expondo o livro de Êxodo todos os domingos pela manhã. E já estamos nesse capítulo que fala sobre o oitavo mandamento e o valor da propriedade privada. O oitavo mandamento é: não furtarás. Deus trouxe os 10 mandamentos que nós estudamos. E agora, do capítulo 21 ao 24, o Senhor Deus vai fazer algumas das muitas aplicações que esses 10 mandamentos têm. E Deus aqui institui uma lei civil para Israel, porque Israel será uma teocracia governada pelo Senhor Deus por meio do seu mediador, do seu profeta, a saber, Moisés. E ele quer mostrar para o seu povo os princípios acerca desses mandamentos. Então diz assim a palavra de Deus em Êxodo 22. Leis acerca da propriedade. Se alguém furtar um boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Amém. Meus irmãos, nós temos visto aplicações à lei civil de Israel, lembrando que ela não é absoluta na sua aplicação a nós hoje, porque ela era adaptada à teocracia de Israel, porém ela traz princípios que são de caráter absoluto, como nós temos visto. E na semana anterior nós vimos os últimos versículos, na verdade, leis acerca da violência, ali do capítulo 22, do verso 12 até o 36, e nós vimos ali leis sobre crimes capitais, isto é, aqueles que incorriam em pena de morte, lembrando que havia pena de morte em Israel. Nós vimos também leis sobre danos pessoais por agressão, e vimos leis sobre danos pessoais, sobretudo danos físicos,
na pessoa ou no seu animal por negligência. Nós tratamos sobre tudo isso e nós vimos algumas verdades que nós aprendemos. Primeiro, que Deus valoriza a vida humana e a integridade física, a integridade dessa vida. E por ser ela preciosa aos seus olhos, Deus a requererá daquele que a ameaça ou atenta contra ela. Aprendemos ainda que somos responsáveis diante de Deus pelos danos que nós causamos, seja por ação, seja por omissão, seja por negligência. E que o arrependimento inclui a reparação do dano. Vimos ainda que por causa da violência humana, da injustiça humana e do egoísmo humano, a sociedade precisa de freios e contrapesos. Este é um princípio importante da palavra de Deus. E vimos ainda que a justiça de Deus requer que toda pena seja proporcional à falta ou ao dano causado. Mas Ele não colocou em nossas mãos a aplicação dessa justiça, exceto quando é nossa responsabilidade para reparar o dano. E nós aprendemos ainda que aquele que exerce a autoridade é responsável diante de Deus pela forma como executa o seu papel e a Ele prestará contas. Por fim, nós aprendemos que, acima de tudo, sabemos que a justiça jamais será perfeita neste mundo, por causa do pecado e por causa da maldição que dele procede. Conviver com a injustiça nos leva, portanto, a anelar pela volta de Jesus, quando Ele há de julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, nós vimos que conviver com a injustiça nos leva a anelar pela volta de Jesus. Então, o sistema ele foi estabelecido por Deus e ele é perfeito. A lei civil de Israel, aplicável a Israel, era perfeita. Foi o Senhor Deus que deu. E deveríamos muito bem pensar nela como um bom parâmetro para nossas leis. Infelizmente, o nosso país não tem esses parâmetros. E eu diria que as leis que Deus fez para Israel eram certamente mais justas do que as leis que regem o nosso país. No entanto, é mais importante para nós compreendermos, primeiro, que mesmo essas leis dadas de maneira absoluta por Deus, mesmo com estas leis, Israel também cometeu injustiça. Israel também cometeu fraude. Israel não cumpriu, aliás, toda a história da redenção, da velha aliança, vai mostrar que Israel só quebrou a aliança o tempo todo. Mas o ponto é que aí está o ideal de Deus para nós. E hoje nós veremos leis acerca da propriedade privada. Assim como Deus trouxe leis civis que protegiam a vida, agora Deus vai proteger a propriedade privada. E aqui, esse é um ponto importante, porque nós não devemos confundir o cristianismo, o genuíno evangelho, com ideologias. Mas deve ficar óbvio para nós que, por causa dos valores que nós pregamos e nos quais cremos e professamos, algumas ideologias precisam ser de todo rejeitadas. E com outras podemos manter diálogo. E aqui está um ponto no qual há uma clara divisão e uma clara polarização na sociedade. A questão da propriedade privada. E nós temos que seguir o que a Escritura diz. Deus protege, Deus dá valor à propriedade privada. E eu não tenho o direito de nem causar dano e nem à força retirar daquele que, por sua obra, por seu trabalho, seus esforços a adquiriu. Eu preciso respeitar o que é do outro. Este é o ponto e esta é a grande lição deste trecho que nós lemos. Aqui nós temos leis que protegiam a propriedade privada, aplicando o 8º mandamento. Porque quando eu pego indevidamente e uso indevidamente, ou causo estragos no que é do outro, eu quebro o 8º mandamento, que é não furtarás. Nós vimos isso quando nós tratamos dos mandamentos. Não furtarás não está nos proibindo apenas de tirar alguma coisa escondida, mas de subtrair de qualquer maneira algo que não é nosso e possuir algo que não é nosso por meios desonestos. Então é por isso que o título é o 8º mandamento e o valor da propriedade privada. E nós temos nesse texto, e eu quero que você preste bastante atenção, nós temos aqui pelo menos 4 grupos de leis. Nós temos leis, primeiro, dos versos 1 a 4, nós temos leis penais sobre furto.
Esse é o primeiro segmento do nosso texto. Leis penais sobre furto. Em segundo lugar, nós temos o Senhor tratando da responsabilidade sobre danos à propriedade alheia por negligência. Responsabilidade por negligência com a propriedade alheia, que causam danos. Em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade quanto ao cuidado da propriedade alheia. Então, tem um momento que eu faço alguma coisa que causa danos à propriedade alheia, que é uma propriedade vizinha minha, eu faço alguma coisa no meu terreno que traz algum tipo de prejuízo para o meu vizinho. E tem também, como eu falei, em terceiro lugar, alguma coisa que o meu vizinho, ou aquela pessoa que mora próxima de mim, confiou a mim algo da sua propriedade e eu fui negligente e isso trouxe danos. E, em quarto lugar, nós temos a responsabilidade quanto ao empréstimo de propriedade alheia. Quando eu tomo algo emprestado para usar, qual é a minha responsabilidade? Então, rapidamente revisando, leis penais sobre furto, leis de responsabilidade sobre negligência com a propriedade alheia, leis quanto ao cuidado da propriedade alheia e leis de responsabilidade quanto ao empréstimo da propriedade alheia. Então, primeiramente, o que Deus ordena nas leis penais sobre furto. Observe comigo aí os versículos 1 a 4. O Senhor diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, ou seja, o sujeito está fazendo um negócio com o furtado, né? Como você, a pessoa furta um carro e desmonta o carro e vende as peças. É mais ou menos esse mesmo tipo de coisa que você está fazendo aqui. Por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Veja o tamanho da pena. Ele tem que pagar 5 vezes mais o boi e 4 vezes mais a ovelha. E eu queria, primeiramente nesse ponto, notar que não havia prisão em Israel. A prisão, meus irmãos, é algo que não compensa corretamente a justiça, exceto quando a pessoa precisa ficar ali para não cometer o crime de novo ou não ser um perigo à sociedade. Mas nesse caso aqui, a melhor forma era a pessoa pagar. Pegou, não vai preso, mas você vai dar 5 bois no lugar de um e 4 ovelhas no lugar de uma. Você vai pagar o quíntuplo e o quádruplo. Então, as penalidades seguiam um princípio de restituição e compensação por parte do culpado. Analise comigo. A prisão normalmente não cumpre isso. Até porque o sujeito ainda tem direito a vale-crime, né? Ele e a família dele recebem um bolsa-crime. Então não restitui nada, não compensa nada, a família roubada continua roubada. Mas aqui o sujeito ele simplesmente diz, não, foi o boi, você vai pagar com 5 bois. Então veja, aqui você tem nesse primeiro tipo de furto, é o furto de gado para abate ou venda. Lembrando que Israel está peregrinando, Israel é nômade, mas Israel vai se tornar um povo sedentário, no sentido positivo da palavra, né? Israel vai se tornar um povo agrícola, ou agropastoril, quando chegar na terra prometida. Então, Deus está preparando já quando eles estivessem em suas terras, como se deveria fazer. E poderia acontecer de alguém furtar gado de outrem para abater ou para vender. E veja, se o animal fosse abatido ou vendido, era exigida a restituição em proporção maior, de acordo com o tipo do animal e o seu valor. E ainda nós podemos pular um pouco, lá para o verso 4, que se aquilo que foi furtado fosse achado vivo na mão do seu possuidor, o ressarcimento era menor, era apenas o dobro. E por quê? Bom, por que 5 bois por um boi e 4 ovelhas apenas, né? Por que essas coisas? Porque, no caso de vivo, ele só pagava o dobro. Bom, primeiro porque o dono ia ter o animal de volta, certo? Segundo, provavelmente, o fato de estar vivo apontaria para um ato impulsivo de ganância. Não é exatamente um ladrão profissional, mas alguém que teve um ato impulsivo de ganância, enquanto o abate ou a venda, ele demonstrava uma intenção deliberada de ganho financeiro e provavelmente a prática reiterada desse crime.
existem agravantes e atenuantes na lei, como há na nossa lei também. Além disso, o abate ou a venda trazia maior prejuízo ao possuidor. Então, desse modo, o que nós temos aqui é uma certa diferença entre furto e furto qualificado. E por que a indenização do boi era maior que a da ovelha? Porque o boi é bem mais útil e, portanto, bem mais valioso. Um certo comentarista observa que um boi, por exemplo, bem treinado, além de ser mais valioso, era difícil substituir. O boi servia para puxar o arado, o boi servia a sua carne para comer, o boi servia para pisar, para puxar a pedra da mó, né, a pedra de moinho, que passava por cima dos grãos, e ele ficava amarrado a uma espécie de mastro, e ele ficava circulando e puxando a pedra de moinho para pilar o grão. O boi era usado para várias coisas, muito mais do que a ovelha, embora essa também fosse importante. Então, o boi para o israelita, na verdade, ele tinha o mesmo valor que o búfalo no sudoeste asiático. Era quase um membro da família. E tal como o cavalo, o boi necessitava de vários anos para ser treinado. Eu queria que você abrisse em Levítico capítulo 6, porque nós temos outros casos de furto ou extorsão, para você entender que aqui Deus não está esgotando todas as variáveis, né? E ali nós temos penas menores. Havia situação em que você tinha que devolver o quíntuplo, dependendo do animal, o quádruplo, às vezes o dobro, e às vezes você devolvia o mesmo tanto e acrescentava apenas 20%. Qual é o caso? É que quando alguém furtava, não abatia e se arrependia. E aí devolvia. E aí tinha que oferecer o sacrifício pela culpa, o sacrifício pelo pecado, devolver o mesmo tanto e acrescentar 20%, ou a quinta parte. Está aí em Levítico, abra lá, por favor. Levítico capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar ou cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar, né? É o sujeito que achou uma coisa que é perdida e nega que achou, com falso juramento, ou fizer alguma coisa, outra de todas as coisas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Aí diz aí o animal que deveria ser dado. O que é que se subentende aqui? Se a pessoa vai dar uma oferta pela culpa, é porque ela confessou, é porque ela reconheceu. Veja, a oferta pela culpa era o sacrifício de uma vítima substituta em lugar do pecador, que apontava, nós sabemos, para Cristo. Então, isso nos traz uma lição importante. O perdão que Cristo nos traz não nos livra da restituição do dano. A restituição do dano é importante como expressão de arrependimento. O ponto importante aqui, como observou o Victor Hamilton comentando esse texto, é que a restituição é o cerne de toda a pena por roubo. Não há justiça se não há restituição. Então o sujeito fica preso muito tempo, e dependendo da situação, ele pode voltar e pegar o lucro do roubo. Teve uma reportagem, um pastor estava comentando esse texto, falou que teve uma reportagem numa das cidades aqui do Brasil, que alguém foi preso, foi pego numa blitz da polícia, não tinha nada de irregularidade no carro dele, mas a polícia viu a ficha, isso saiu num jornal, inclusive de circulação nacional, a polícia levantou a ficha dele aí no banco de dados virtual e descobriu que ele tinha uma ficha com uma série de crimes, né? Só que ele já tinha pago, ele já tinha saído da prisão, tinha passado uns 5, 6 anos na prisão, tinha saído. E aí, checou todas as coisas e viu que ele estava regular. E falou: do que você trabalha? Disse: não, hoje não trabalho. Disse: ué, e você vive do quê? Disse: não, porque quando eu roubei, ficou um dinheirinho no banco, eu estou vivendo do lucro do dinheiro. Então, não existe justiça.
nesse sentido. Mas aqui a pessoa era pega e ela tinha que pagar. E se foi proposital, deliberado, ela tinha que pagar 5 vezes mais no caso do boi e 4 vezes mais no caso da ovelha. Então, a restituição é o cerne de toda a pena por roubo. E nem mesmo o perdão, a confissão, cancelaria a necessidade de reparação. Esse é o ponto. Você tem também, em segundo lugar, dentro dessas leis penais sobre furto, o furto com arrombamento. Aqui observe que no verso 2 diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. A gente precisa lembrar que as casas israelitas tinham um tipo de material mais fácil de escavar. É daí que vem a observação de Jesus em Mateus 6,19, que os ladrões escavam e roubam os tesouros deste mundo, né? Então, matar um ladrão que tenta escavar uma parede para entrar na casa era justificável depois do escurecer. Por quê? Porque nesse horário, o proprietário da casa não tem como saber se o arrombador é um assassino armado, se vem para acabar com sua família, ele não tem como saber onde ele está dando golpe. Então, não dá para mensurar. Veja, a ideia é que nós temos que lembrar que não tinha luz elétrica, né? Então, além do que, a morte pode ocorrer acidentalmente numa luta cega no meio da noite. O sujeito está lutando no escuro, ele não vai dar um cascudo ou um golpe ou um beliscão. Ele tem que dar quando ele tem a certeza de que o sujeito ficou imobilizado. Então, não dá para mensurar a força proporcional. Porém, observe aí que no mesmo texto diz que não havia desculpa para matar o arrombador durante o dia. Porque durante o dia é possível identificar o meliante e é possível calcular a resistência, o nível de resistência. Obviamente que se é para proteger minha vida e é a única forma, também era inocente se ele o matasse. Mas ele diz, se porém já havia sol, quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Quer dizer, vai morrer também, porque havia pena de morte. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Aqui, de novo, é o princípio da restituição. Porque o que é que o ladrão iria tirar, se é um ladrão aqui? Iria tirar uma coisa, um objeto. E você está tirando a vida dele. Ora, a vida é mais preciosa que o objeto. A lei de Italião era vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, etc. É por isso, meus irmãos, que é muito comum, eu me lembro de um irmão uma vez que diz, olha, se eu vi um ladrão na minha casa, ele estiver lá e ele estiver de costas, eu taco um tijolo na cabeça dele, mas eu taco é para matar. Esse princípio é de injustiça. Porque é por isso que a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a gente sempre quer restituir a mais. A gente não quer só restituir, a gente quer se vingar, a gente quer descarregar toda a ira. Mas aqui é Deus que está trazendo essa lei, ela é inspirada, e ele está dizendo que a força é proporcional, mas de noite eu não tenho como mensurar, então eu estou livre de culpa. Então, 2 aspectos a serem observados aqui, meus irmãos. Primeiro, Deus não proíbe a legítima defesa. Porque a vida é valiosa, eu tenho o direito de me defender e o direito de proteger minha família. É preciso também ressaltar que algumas pessoas usam erradamente aquele ensino de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, de 38 a 42, né? Ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas o que te ferir numa face, oferece a outra. Calma. Nós já falamos sobre esse texto, mas eu quero falar de novo, porque algumas pessoas aqui talvez não tenham ouvido. Quando Jesus fala olho por olho, dente por dente, ele não está contradizendo a lei de Italião, nem a está anulando. O problema é que os fariseus da época de Jesus usavam a lei de Italião para praticar a vingança pessoal sem um devido processo legal. Então, assim, o sujeito furou meu olho, eu vou lá e logo furo o olho dele. E a lei de Italião não era para ser executada assim. A pessoa era levada aos juízes, as partes eram levadas aos juízes, e uma vez sendo tida por culpada, era entregue ao vingador do sangue. Mas os fariseus estavam usando isso para dizer que valia qualquer revide. Jesus diz, não é assim. É melhor você sofrer o dano do que causar o dano ao outro. É nesse sentido que ele está dizendo, o que fere na tua face. Quando ele diz, não resistais ao perverso, ele não está falando de ladrão ali não, tá, irmãos?
Ele está falando de uma briga que acontece, aquelas pessoas que são briguentas, né? Que brigam no trânsito por tudo, já quer tirar o revólver lá no supermercado, como aconteceu um dia aqui na nossa cidade, né? E o tapa aí era um tapa dado com a costa da mão e era feito como uma forma de humilhação. Era uma forma de humilhar o outro. Então não é um ladrão, Jesus não está falando disso. Ele está falando que aquele que te agride, é melhor você virar a outra face do que você agredi-lo de volta, porque aí você está praticando a injustiça em troca da injustiça e você está se tornando igual a ele. Então é nesse sentido que Jesus diz que se alguém demandar contigo levar-te a túnica, não é ladrão também. Não é o ladrão que está roubando a túnica. Ali é o seguinte, alguém está dizendo que tem o direito à sua túnica, porque você tem uma dívida com ele, e ele quer te levar a túnica. A palavra demanda ali é demanda legal, a pessoa está te levando à justiça. Ele está dizendo, é melhor você perder até a capa do que você causar dano a ele no tribunal. Ali é tribunal, não tem a ver com ladrão. E se isso não é claro para os irmãos, o Senhor Jesus, ele, para falar sobre a necessidade de vigilância à sua vinda, o Senhor Jesus usa um exemplo, lá em Mateus 24, 43 a 44, só para você anotar, nós não vamos ler. Ele diz o seguinte, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele se armaria. Ora, por que Jesus usa esse exemplo? Porque é algo legítimo. Jesus está trazendo algo razoável para aplicar. Tá, ele está usando como parábola para a sua vinda. Do mesmo jeito nós devemos vigiar a sua vinda. Mas ele está falando algo que é lícito, que era aceito. Então, legítima defesa não é proibida por Deus. Eu tenho o direito de resistir ao ladrão. E se for um assassino, se for alguém que está com arma, eu tenho o direito de defender minha vida. Esse era o ponto. Então, esse aspecto precisa ser observado. Deus não proíbe a legítima defesa. E, por outro lado, em segundo lugar, outro aspecto importante, Deus não autoriza a execução da justiça com as próprias mãos. Isso aqui também é importante. Deus não autoriza a execução da justiça com as próprias mãos. Legítima defesa é uma outra, vingança é uma coisa, vingança é outra. Depois que o dano foi feito. Por isso que ele diz, olha, se for de dia, e se ele matar, ele será culpado do sangue. Sabe o que quer dizer? Ele vai morrer também, porque tinha pena de morte. Então, esse é o ponto. Deus é justo, irmãos, é reto, é diferente de nós. Então, ele não proíbe a legítima defesa e nem, por outro lado, autoriza a execução da justiça com as próprias mãos. Os versículos 5 e 6 têm, então, em segundo lugar, leis de responsabilidades por negligência com a propriedade alheia. Eu causo danos à propriedade alheia por negligência. Veja aí o que ele fala. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua vinha. Aquele sujeito folgado, né, o pasto dele não está muito bom, o capim está meio seco, e aí ele vai empurrando o gado, ou então esquece o gado, invade o terreno do outro, come, pisa na plantação e causa um estrago. E veja, um grupo, dependendo do número de cabeças de boi, causa um grande impacto no campo do outro. Ele vai pagar do seu campo, só que ele vai dar o melhor. Não é só pagar a mesma coisa, não. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor do grão, o melhor das uvas. Ele vai ter que pagar o melhor. Outro caso é se romper fogo e pegar nos espinheiros, né? Vai fazer queimada, né? Época de seca, ele faz queimada, e os espinheiros eles eram o que era mais seco, ele pegava fogo rápido, espalhava rápido, e destruir as medas de cereais, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente queimado. Ah, se no nosso estado fizer isso aí, melhor do que prender o sujeito soltar, né, Josa? Ele vai pagar tudo o que queimou. Ele vai pagar isso totalmente, totalmente. Por quê? Porque ele foi negligente, ele foi omisso, ele foi irresponsável. Ele sabia que aquilo ali poderia se espalhar. Certo? Em terceiro lugar, nós temos leis de responsabilidade quanto ao cuidado da propriedade alheia. Existe um terceiro caso, versos 7 a 13, que é quando alguém me dá algo para eu cuidar. Ele diz assim, se alguém der ao seu próximo dinheiro,
ou objetos a guardar. Lembra que naquela época não tinha banco, né? Então tinha um irmão, uma pessoa, um vizinho que tinha melhores condições de guardar o dinheiro ali, ou qualquer outro objeto, isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão vai pagar o dobro. Mas se o ladrão não for achado, o que é que vai fazer? Tem que levar perante o juiz. Porque o sujeito que guardou, ele precisa ficar claro que realmente roubaram, ou não foi culpa dele. Por quê? Porque alguém podia ser esperto e dizer, olha, roubaram, mas ficar com aquilo. Então, ele está dizendo que ele vai ser levado, se o ladrão não for achado, o dono da casa será levado perante o juiz, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Lembrando que ninguém é obrigado a cuidar dos objetos de ninguém. Certo? E em todo negócio frauduloso, o que é que vai acontecer? Ambas as partes vão ao juiz, veja o verso 9, e aquele a quem o juiz condenar pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo para guardar o jumento, boi, animal, e ele morrer ou ficar aleijado sem que ninguém o veja, o que ele precisa fazer é jurar. Lembra que na época, juramento era igual tinha mais valor do que hoje um documento autenticado, com assinatura autenticada perante testemunhas. O juramento era um documento. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento, e ele não precisa restituir, porque ele estava guardando, e foi um acidente. Porém, se for furtado, tem que pagar o dobro. Por quê? Porque ele se comprometeu a pagar. Ele se comprometeu a guardar. E na cultura israelita, na cultura hebraica, a pessoa era responsável por aquilo que guardava, inclusive ela era responsável pela vida e segurança dos seus hóspedes. Ela deveria proteger a vida dos seus hóspedes com a própria vida. No entanto, se for dilacerado, ou uma fera o matou, ele vai trazer o dilacerado. Olha, está aqui, eu estava ali pastando, cuidando, mas uma fera pegou e ele não vai pagar. Mas aí, por fim, tem leis de responsabilidade quanto ao empréstimo de propriedade alheia. Versos 14 e 15. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, este ficará aleijado e este ficar aleijado ou morrer, não estando o dono presente, pagá-lo-á. Se o dono estava presente, não vai pagar. Por quê? Qual é a questão? Não dá para saber se foi negligência dele. De repente, ele foi negligente. Ele pegou emprestado e usou, porque não é meu, eu vou usar de qualquer jeito. O boi, por exemplo, para arar, e ele maltratou o boi, não cuidou do boi, não alimentou direito, ou alguma coisa parecida, não colocou num lugar protegido. Então, para ficar clara a boa intenção, já que ele pegou emprestado, ele tem que pagar. Certo? Agora, se o dono estava lá, o dono viu como ele estava trabalhando, que ele estava fazendo com zelo, então ele não vai devolver. Essas são, irmãos, as leis. E o que nós podemos aprender, e esse é o ponto aqui que eu quero trazer já iniciando a nossa conclusão. O que é que nós podemos aprender? Nós não temos leis assim, mas nós podemos nos reger pelos princípios, pessoalmente. Você não é responsável pela vida do outro, você é responsável pela sua vida. Cada um dará conta de si a Deus. Porque muitas pessoas, às vezes até mesmo acreditam, pastor, o que adianta a gente agir assim, se no nosso país é assado? Você tem uma responsabilidade diante de Deus, e se você acredita que há um justo juiz, que um dia julgará vivos e mortos, então você deve temer, e você deve entender que um dia você vai prestar contas a ele. Então, o que você precisa entender, e eu preciso entender, é que os princípios que regem essas leis são absolutos. Então, primeiro princípio, a propriedade privada é um bem sagrado. A propriedade privada é um bem sagrado. Essa é a razão porque nenhum crente que se preze deveria, de qualquer maneira, defender a invasão de terras. O crente deveria abominar e deveria amaldiçoar a invasão de terras. Não existe nenhuma alegada teoria de opressores e oprimidos que justifique a invasão da propriedade alheia. Deus, ele considera a propriedade privada como um bem sagrado. Segundo, nós aprendemos nesse texto que amar o próximo
envolve cuidar o que é dele, cuidar do que é dele. Veja, existe o lado de eu tenho um terreno próximo meu, eu tenho um objeto, eu tenho um carro, trazendo aqui para nós, eu não vou usar isso de um modo que prejudique o próximo. Tem gente que é folgada, né, com respeito à vizinhança. Eu preciso cuidar do que é do próximo. Eu não posso deixar nem meus objetos, nem qualquer tipo de instrumento, ou meus animais danificarem o que é do outro, ou meus filhos. Nós vimos que a segunda tábua, que trata dos mandamentos do 5º ao 10º mandamento, ela rege a forma como eu amo o meu próximo. Então eu posso jogar beijinhos para ele, abraçá-lo, dizer eu te amo 1000 vezes, chorar, mas se eu não cumpro os mandamentos, eu estou mentindo quanto ao meu amor ao próximo. Então, neste sentido, meus irmãos, se eu amo o meu próximo, eu devo cuidar do que é dele. Por isso, eu devo como é que eu cuido do que é dele? Resguardando-me de uma negligência que me leve a causar danos a ele. Como disse Matthew Henry, comentando esse texto, os homens devem sofrer pelos seus descuidos, assim como pela sua maldade. E isso é muito importante, irmãos, porque tem muitas vezes, nós quebramos regras de vizinhança, às vezes, podemos trazer perturbação ao próximo por causa da nossa ação irresponsável. Nossos filhos, se nós não exercermos disciplina, podem, por exemplo, danificar o jardim do vizinho, pode quebrar o vidro do carro do vizinho, ou numa direção irresponsável, nós podemos bater o carro do outro. Tem várias formas como nós podemos agir de maneira negligente. Eu devo me resguardar, porque eu sou responsável por cuidar dos bens dele. Se ele não cuida, é problema dele, mas toda a ação minha deve ser no sentido de... Então, eu devo me resguardar da negligência e eu devo zelar pelo que me é confiado, seja como missão, que é o caso da pessoa que pede para eu guardar, seja como empréstimo. Você não é obrigado a guardar, mas uma vez guardado, você tem o dever de zelar. E se for um caso de empréstimo também, tem gente que empresta o carro do outro, não bota nem um dedo de gasolina, né? Aí bota o carro lá na poeira, não lava o carro, não bota gasolina. Ora, você precisa zelar pelo que é do outro. Qualquer coisa, viu, crianças? Brinquedo. Pega o brinquedo do coleguinha, quebrou, restitua. Fala para o pai. Puxa, você não tem dinheiro? Fala para o pai. Se ele te dá a mesada, desconta na tua mesada. Faz um serviço em casa. Mas pais, ensinem os filhos que eles precisam zelar o que é do outro. Porque isso nos leva ao terceiro princípio. Amar o próximo envolve também restituir os prejuízos alheios, pelos quais somos responsáveis, obviamente, né? Então, amar o próximo envolve restituir os prejuízos alheios, pelos quais somos responsáveis. Ensine isso aos seus filhos. Às vezes, mesmo quando é com acidente. Eu me lembro que uma vez a minha filha quebrou uma garrafa lá, que não era dela, não era nossa. Foi acidente. Eu falei, tudo bem, filha. Ela tinha uma mesadinha, e eu falei, nós vamos descontar aí. Eu acho que eu dividi umas 10 prestações, mas era só para ela entender que, olha, você vai pagar. Ah, desculpa, foi sem querer. Tudo bem que foi sem querer, mas isso não muda o fato de que você tem que restituir. Ensine isso para os seus filhos. Eles precisam zelar pelo que é alheio. Então, seja quando nós causamos diretamente os prejuízos, sejam os nossos filhos menores, sejam os nossos animais ou qualquer coisa que nos pertença. Esses estatutos nos ensinam leis de boa vizinhança. Matthew Henry, ele nos exorta, nós devemos ser mais cuidadosos para não causar mal do que para não sofrer mal. A gente se cuida mais para não sofrer mal, né? Por quê? Veja a lógica dele, é um comentarista puritano. Porque sofrer danos é somente uma aflição. Mas causar danos é um pecado. O que é que você prefere, crente? Sofrer a aflição ou pecar contra o outro? Eu espero que seja a segunda alternativa, se você ama o seu Senhor. Então ele diz, veja, sofrer danos é somente uma aflição, mas causar danos é um pecado, e o pecado é sempre pior que a aflição. Por isso que Paulo diz em 1 aos Coríntios 6, se numa demanda eu estou prestes a causar o dano, se eu sou tendente a causar o dano pelo excesso da minha ira,
é melhor eu escolher sofrer o dano. Está lá em 1 Coríntios 6. Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Então, amar o próximo envolve restituir os prejuízos alheios. Você pediu perdão, mas o dano ficou, você tem como reparar? Repare o dano. Isso faz parte da expressão de arrependimento. Em quarto lugar, nós aprendemos que a restituição deve ser proporcional ao valor do prejuízo e ao grau de culpabilidade daquele que o causou. São dois critérios aqui. A restituição tem que ser proporcional, primeiro, ao valor do prejuízo. Qual foi o prejuízo que ele teve? Então, eu devo restituir. Mas também ao grau de culpabilidade. Por isso que tinha o caso de devolver 5 por 1, 4 por 1, 2 por 1 e 20%. Então, se houve uma culpabilidade maior, se houve uma intenção, faça algo que vá além da devolução. Traga uma compensação maior. Irmãos, nós temos algumas leis no nosso país que são justas, não devemos ser cínicos, né? O cínico é aquele que para ele nada presta. Por exemplo, a Lei de Defesa do Consumidor diz o seguinte: se você tem um bem e serviço que você ofereceu, um bem e serviço, e na hora esse bem ou serviço não está disponível, e só tem um superior e um inferior, você deve dar o superior e não o inferior. A lei do Código do Consumidor diz isso. Então, você aluga um carro, por exemplo, é tipo B, mas chega lá, não tem tipo B, só tem tipo A e tipo C. A empresa não teve controle, você tem direito de pegar um tipo A. É uma forma de compensar a falta de responsabilidade da empresa. Então, essa é a lei, irmãos. Dependendo do grau de culpabilidade, eu tenho que compensar o outro. Infelizmente, nós vivemos um país onde os princípios de restituição e compensação das vítimas têm dado lugar a princípio de compensação do crime. Né? Já falei do vale-crime, etc. Mas isso não é razão para eu e você sermos injustos. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus, nós temos um Deus, nós somos um povo santo, nós vivemos de modo diferente, nós temos valores diferentes. E ainda que soframos o dano. E por fim, meus irmãos, eu quero trazer o seguinte, que o que leva, eu queria refletir sobre duas coisas com você. Primeiro, o que é que leva, afinal de contas, uma pessoa a furtar ou cometer outro tipo de ato fraudulento? Isso aqui é importante, igreja. E você pode dizer: não, pastor, eu nunca furtei, nunca roubei. Já mentiu? Então já furtou. Porque a mentira é um tipo de furto. Nós vimos isso, né? Mas a pergunta que deveríamos fazer é para avaliar o nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não pratica, mas tem o sentimento que motiva a prática. E quando você tem um sentimento, nós já vimos que a lei de Deus, Deus legisla sobre o coração. E aí a pergunta é: o que leva, afinal de contas, uma pessoa a furtar ou cometer outro ato fraudulento? Que é a cobiça. É a nossa cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, uma vez não satisfeita, gera inveja e descontentamento. Então, o que leva uma pessoa a furtar é, primeiro, a cobiça. Como ela se compara com quem não tem o que ela deseja, com quem tem o que ela deseja e ela não tem, vem inveja e descontentamento. Além disso, o furto é uma expressão da incredulidade quanto à providência de Deus. Eu tive que furtar. Não, eu não tenho que furtar. Eu digo para os irmãos, espero que eu nunca tenha que viver isso, mas o Senhor Deus é minha testemunha. Se eu tiver de escolher entre furtar e morrer de fome, eu vou morrer de fome. Porque vale a pena morrer de fome obedecendo meu Deus. Eu estou falando para a pessoa que está necessitando, não para você que tem, ou para mim que tem de sobra, e devemos só acudir o necessitado. O furto é uma expressão da incredulidade quanto à providência de Deus. Pastor, eu tenho que fazer assim, porque senão não sobra. Porque senão meu comércio não lucra. Então é falta de confiança na providência de Deus. Então, quando você alimenta a inveja no seu coração, comparando-se com aqueles que têm mais, mesmo que você tente justificar sua inveja dizendo que a pessoa se enriqueceu ilicitamente, você alimenta no coração um sentimento que essencialmente é ladrão. Sabia disso? A inveja é um furto no coração.
é um sentimento ladrão. Portanto, precisamos aprender a cultivar o contentamento. Observe que quando uma pessoa corrupta é confrontada e não tem medo de negar o fato, normalmente ela justifica com declarações do tipo: eu agi assim porque eu sempre trabalhei honestamente. Olha, até hoje eu sempre trabalhei honestamente, nunca tive as coisas, sempre fui prejudicado, enquanto pessoas corruptas se davam bem, cansei de ser bobo. Ou seja, ela vinha alimentando aquela cobiça, aquela inveja, aquele descontentamento no seu coração. Ou ainda há pessoas que dizem: olha, tem gente que faz coisa pior que eu, isso aqui é uma coisa pequena, não vai dar prejuízo nenhum. Este é precisamente o pensamento que alimenta a corrupção, irmãos. Porque esse câncer moral e espiritual não ocorre somente nos palácios e nas câmaras legislativas. Existem ladrões menores aqui embaixo ajudando as excelências a desviarem o dinheiro. É gente que vive à custa de deputado que paga uma parte do salário e fica com a outra parte, sem trabalhar, com emprego fantasma. É por isso que nós somos exortados, meus irmãos, pelo Senhor Jesus, a não acumular tesouros neste mundo onde traça e ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, em Mateus 6,19. E na sequência da mesma passagem, Jesus também advertiu que se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será luminoso, mas se ele for mau, e o olho mau é o olho cobiçoso. Essa figura do olho bom e do olho mau tem a ver com a avareza. Observe o contexto. Antes Deus falou sobre tesouro sobre a terra, e depois ele fala sobre servir a dois senhores, Deus e a riqueza. Então, meus irmãos, quando nós nos comparamos com quem tem mais recursos, nós estamos nutrindo inveja. E quando nós não nos contentamos com as coisas que temos, nós estamos já de pronto adquirindo a motivação que leva ao furto em diversas manifestações. Mesmo que a gente nunca venha furtar, a coisa está ali. É por isso que a cobiça, sobretudo a inveja, é essencialmente um sentimento ladrão. E por fim, meus irmãos, precisamos ter em mente que a lei por si só não promove a virtude. A lei ela só serve como um sistema de freios e contrapesos. Você pode dizer: se a gente tivesse essas leis aqui, seria muito melhor. Mas a lei não converte ninguém. As leis e as instituições são instrumentos da providência para refrear a violência, o roubo e a desonestidade, além de proporcionar uma proteção razoável à propriedade privada. E é óbvio que onde não há lei nenhuma, nós temos a anarquia, porém a lei não transforma o coração. Este coração, o coração humano enganoso, é transformado mediante a regeneração e a conversão. E essa é a mensagem mais importante desta manhã. Somente um coração regenerado e transformado pelo Espírito Santo mediante o Evangelho nos habilita a conhecer a Jesus. Então, às vezes a gente quer leis mais justas e a gente tem o direito de desejar isso, fazer o possível. Nós estamos chegando à época de eleição, cuidado, não vote para pagar favores. Porque ele ajudou minha família e fez não sei o quê. Essa não é a motivação correta, você está alimentando um sistema de corrupção. Vote por convicção, dentro dos valores da palavra de Deus. Mas, mesmo que a gente tenha uma melhoria, nós precisamos entender que essas leis não transformam o coração. Quem transforma o coração é o Espírito de Deus mediante o Evangelho. Então, como crentes, nós temos a melhor arma para a implantação da justiça no nosso país. É o Evangelho de Cristo, vivido e pregado. Ele transforma vidas. E grande parte da corrupção do nosso país, ela é responsabilidade nossa como igreja, na medida em que deixamos de viver o Evangelho, deixamos de ser boa influência. Somente o coração regenerado, transformado, pode conhecer a Jesus. E somente quando Cristo se torna o maior bem da nossa vida, quando compreendemos o seu valor, é que aprendemos o segredo do contentamento, como testemunha Paulo, e eu quero terminar com ele. Ele diz em Filipenses 4, 11b a 13, e é isto que nós precisamos aprender, irmãos. Isso serve inclusive para você que se incomoda com a injustiça no seu país. Ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei
o que é passar necessidade, como sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tanto de ser humilhado como ser honrado, tanto de estar bem alimentado como ter fome, tanto de abundância como de passar necessidade. Eu aprendi a viver contente por causa daquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente Cristo pode restaurar no meu coração a genuína justiça e me fazer também uma pessoa justa. E tendo a Cristo, mesmo que eu me indigne com a injustiça, ela não vai me corromper, ela não vai me fazer desanimar da virtude, porque Cristo é a minha alegria e o meu contentamento. E se Ele é a minha alegria, eu ficarei feliz em praticar a justiça, ainda quando não sou recompensado, ainda quando sofro dano, e viver uma vida feliz, porque Cristo me fortalece. Esta é a mais importante lição desta manhã. E eu espero que você aprenda e reflita sobre ela. Tu és bem-vindo aqui.